E aí, galera, Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, se eu não estou enganado, eu recebi também imagens muito fortes, imagens muito impactantes sobre a reação da comunidade educacional, professores, estudantes, técnicos, funcionários, a maneira como o governo está tratando o setor. Porque não se trata apenas de negociar orçamento. As professoras desse país vêm sendo ofendidas pelo próprio presidente e pelo seu ministro da Educação, que já estamos no segundo e o primeiro não era melhor, ofendendo as professoras brasileiras, sobretudo da educação básica, lembrando que 85% dos professores da educação básica são mulheres, ofendendo essas profissionais da educação com a pecha de doutrinadoras, com a pecha de pessoas que não estão comprometidas com uma educação voltada para a cidadania, voltada para a profissão, voltada para a vocação dos nossos educandos. Agora, mais recentemente, a agressão aos reitores que são eleitos pela comunidade universitária. Nós, quando ministro, sempre indicávamos o primeiro da lista, em respeito à vontade da comunidade acadêmica. Isso funcionou maravilhosamente bem. Aí começam a ofender os professores da educação superior também, reitores das nossas universidades federais, ou seja, criando um clima de guerra num setor que precisa de paz, estímulo, que precisa de compromisso governamental, de todas as esferas de governo, municípios, estados e União, ao invés de se dedicar a resolver os problemas da população. A população está com problemas econômicos severos, né? Nós estamos aí, acaba de sair um indicador sobre queda do produto interno bruto no primeiro trimestre desse ano. E eu não vejo o presidente se manifestar uma única vez a preocupação sobre a questão da economia, sobre a questão da renda das pessoas, que está caindo gradativamente. Sobretudo as camadas que ganham até 3 salários mínimos estão sentindo mais na pele o peso da inflação. Está dando um repique. Inflação de alimentos, o preço do gás, o preço do combustível em geral, diesel e gasolina. Está tudo deixando a cesta básica mais cara. E por alguma razão que só tem mais a ver com uma dimensão psicológica do que propriamente política, os ataques à educação não param. Não bastasse o corte anunciado e as brincadeiras de mau gosto que o próprio ministro faz com o setor, ele, na véspera da movimentação de hoje, portanto ontem, ele chega a dizer que os cortes não só serão mantidos, como podem ser aprofundados. Quem conhece um pouco gestão pública sabe que quando você corta o custeio de uma instituição em 30% a 35%, obviamente que a folha não pode deixar de ser paga, não tem como contingenciar a folha de pagamento, os professores têm que receber o seu salário. Mas aquela parte destinada a bolsas de permanência, aquela parte destinada ao pagamento de serviços públicos de água, luz, telefonia, a segurança do campus, a gente sabe que os campus universitários são locais que, sobretudo nos cursos noturnos que nós ampliamos, deixam, sobretudo as mulheres, numa situação de mais vulnerabilidade, precisa de segurança no campus. Você vai deixar de pagar o serviço de segurança ou vai economizar na segurança, criando uma instabilidade dentro do campus, uma insegurança dentro do campus. Nós temos que garantir a segurança dos nossos estudantes, que estudam à noite, que estudam de dia. Os campos no Brasil são gigantes. Federal de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, enfim, quem conhece a rede sabe o tamanho dessas instituições. Nós temos que provê-las, portanto, daqueles serviços essenciais que garantem o seu bom funcionamento. O argumento de que o corte na educação superior traria mais recursos para a básica não durou uma semana, porque na semana seguinte o Ministério cortou os recursos da educação básica também. Então veja que é um cenário em que o MEC é escolhido como alvo prioritário
desse governo, que só pensa em armar, só pensa em alvejar, e escolheu a educação para ser alvejada e para servir de exemplo, né? Como quem diz, vocês vão ver quem manda no Brasil, como se o poder do presidente fosse um poder imperial, como se fosse um ato de vontade, como se nós não vivêssemos numa sociedade que quer se manifestar e quer decidir os destinos do país. Então nós estamos numa situação de crise profunda, porque a economia não reage, ao contrário, os indicadores estão piorando, as pessoas estão perdendo renda, sem expectativa de geração de emprego. O ministro da Economia não responde com políticas de estímulo ao que está acontecendo no mercado de trabalho. Falaram mais recentemente que depois da revogação de várias leis e normas que garantem o direito trabalhista, agora eles vão rever as leis de segurança no trabalho, lembrando que o Brasil é um dos países líderes em acidente de trabalho, portanto mudar e flexibilizar essa legislação vai comprometer a segurança no trabalho, mas ao invés de estar pensando nisso, né, o presidente só faz, e os seus ministros, sobretudo direitos humanos e educação, só faz ofender a inteligência da comunidade universitária, em especial, mas em geral da comunidade educacional. Né? Se você pegar todas as emissões, todos os juízos que ele faz, é sempre voltado para destratar alguém, para humilhar alguém, para rebaixar alguém, como se ele tivesse um problema pessoal com um setor inteiro que responde pelo futuro do país. Demonstra um desconhecimento brutal sobre a evolução recente dos indicadores da educação, sobre o que foi investido no passado recente na abertura de vagas universitárias, em bolsas de estudo, em financiamento estudantil, na melhoria da educação básica, né? Nós mais do que dobramos o investimento na educação básica no período recente, e isso é de um desconhecimento total. São números oficiais do Ministério da Educação, são números oficiais do Estado brasileiro, que são rigorosamente desconhecidos pelo Bolsonaro e pela sua equipe. Então, nós estamos vivendo um momento em que a cidadania precisa ser ativada. Eu fui para Paulista, né, porque não apenas para me solidarizar com os estudantes que são os estudantes e os profissionais que são alvo dessas medidas não pactuadas com o setor. Eu fui defender aquilo que eu acredito que deva ser a agenda prioritária do país. A educação tem que estar no topo das prioridades, independentemente de quem governa o Brasil. Não pode ser uma disputa partidária, tem que ser uma coisa suprapartidária. Por isso que lá na Paulista, como em todo o Brasil, não foi apenas o partido A, B ou C, mesmo membros de partidos da base do governo, que é pequena, estavam presentes na manifestação. Estão questionando a autoridade do ministro da Educação, que não tem currículo para ocupar o cargo que ocupa, não tem conhecimento técnico da área, emite juízos ignorando os dados do próprio Ministério e pedindo que o governo restabeleça o orçamento da educação, devolva cada centavo retirado para restabelecer o diálogo com todo o setor. Nós não podemos aceitar o que está sendo feito, não é só do ponto de vista orçamentário, porque felizmente de 2004 a 2012 eu permaneci no Ministério da Educação. O orçamento do Ministério da Educação nesse período foi de 20 para 100 bilhões de reais. Então não é só uma questão de discutir o patamar de investimento em educação, é o trato, é o diálogo, é o respeito que não está sendo dado aos professores desse país, professores e professoras, nem da educação superior, nem da educação básica. E eles estão insuflando, incitando os estudantes contra os seus mestres, ao invés de buscar soluções pactuadas, com a cooperação de todos, porque não se faz educação em situação de conflito. E essa cabeça de que quem não está comigo é meu inimigo é o pior que pode acontecer para a educação brasileira. Na escola pública, na universidade pública, pelo menos lá, nós temos que garantir que ninguém seja melhor do que ninguém. Então,
Então é um lugar onde não pode se admitir hipótese nenhuma, porque de lá, é a partir dali, da educação, que nós vamos influenciar toda a sociedade a respeitar a mulher, a respeitar o negro, a respeitar o LGBT, a respeitar o pobre, a respeitar o trabalhador, a respeitar a empregada doméstica. É de lá que nós vamos fazer com que toda a sociedade, porque é lá que nós somos educados. Nós complementamos um trabalho que é feito pelos pais. Importante trabalho para que com a família conjugada com a escola, a família conjugada com a universidade, propicie à criança e ao jovem a possibilidade de realizar um sonho comum, de ver esse país se desenvolver com diversidade, com pluralismo, enfim, tudo para dizer que nós vamos estar nas ruas para dar uma lição nesse governo, no bom sentido da palavra, para educar esse governo a respeitar a educação. A primeira coisa que tem que ser feita é isso, para que nós possamos restabelecer um clima de relativa normalidade nos campos, nas escolas, em respeito aos secundaristas, aos universitários, respeitando as metas da lei que cria o Plano Nacional de Educação. Enfim, nós temos que estar irmanados em torno dessa agenda, que é uma agenda comum. Essa agenda não pode dividir os brasileiros de maneira nenhuma. É a primeira, é a mãe de todas as agendas. Quem quer que queira reconciliar o país tem que pensar a educação como prioridade. Se a educação é inimiga do país, esqueça reconciliação, esqueça diálogo, esqueça até democracia, porque a democracia liberal depende de uma escola pública liberal, depende de uma universidade liberal, né? Que respeite a todos, que permita a livre expressão, a livre manifestação, o livre pensamento, a livre docência. É o campo da liberdade por excelência. A liberdade se exercita lá. Lá é o reino, portanto, da liberdade. Então, se nós somos amantes da liberdade e entendemos que é pela liberdade e pela interação livre que nós vamos promover uma convivência mais harmoniosa e o progresso material e espiritual do nosso país, nós temos que ir para a rua defender essa agenda. Essa agenda não é de ninguém, é de todos nós. E se cada um de nós não se mobilizar, nós vamos perder e aí não tem um derrotado. Tem uma comunidade, uma sociedade inteira que vai perder ainda mais tempo com uma agenda que tem que estar no altar da pátria, no altar da nossa nação. Então é um convite que eu faço. Eu estou muito impressionado, muito sensibilizado com o que eu vi hoje nas ruas. Porque ali não tinha uma gota de ódio, de ressentimento, de nada. Lá tinha uma disposição de defender o país. É o que se viu. Paz em todas as ruas do país, todas as capitais, tudo, nenhuma provocação. Uma beleza de ato cívico, em proveito de uma agenda que ninguém pode ser contra. Então pense nisso e acompanhe as entidades que estão organizando esses belos atos pelo país. Haverá novas manifestações se o governo não recuar, não resgatar o orçamento da educação e, sobretudo, não resgatar o respeito que todo governante tem que ter com os educadores. Tem que começar dos governantes o respeito aos educadores. Não é chamando de idiota que você vai construir, Bolsonaro, um país mais justo e mais fraterno. Isso é uma provocação que não vai levar a nada. Repense, faça um gesto, reponha o orçamento, restabeleça uma mesa de negociação com os educadores, em torno de tudo, em torno da Previdência, em torno do orçamento, faça uma discussão em torno da segurança pública, faça uma discussão com a sociedade. Você não foi eleito para ser ditador, não é para isso que as pessoas votarem em você. Talvez uma pequena parte, mas não é isso que prevê a nossa Constituição, que você jurou respeitar. Até a próxima, gente.